Ezequiel 9 ao 12. Bora. Vamos fazer nossa oração. Feche seus olhos. Tirar esse anúncio, ninguém merece, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Senhor, nós não nos cansamos de dar glórias a Ti, porque o Senhor é digno, o Senhor é o único digno de receber toda a honra e todo louvor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estar nos ajudando, nos guiando. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Tu és o Deus poderoso, o Deus santo. Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode todas as coisas. Obrigada, Senhor. Nos direciona mais uma vez, todos os dias. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Bom dia, Lê. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 9. Abram suas Bíblias. Obrigada, Senhor, por esse dia. Amém. Bom dia. Capítulo 9 diz assim: os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritavam em voz alta, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos. Bom dia, Graça. Que estavam dentro da cidade. E ele lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair
as suas obras. Eis que os homens que estavam vestidos de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo: fiz como me mandaste. Amém? Bom dia. Lemos o capítulo 9. Bom dia, meu amor. Bom dia pra minha princesa. Cortou agora? Eu vou mais presente. Ah, você acha que eu vou lá pegar os presentes agora? Não tem como, não. Mas daqui a pouquinho mamãe termina. Então o papai vai levantar já, né? Aí eu pego pra você. Quer aguinha? Olha que é os presentes dela. Enfim, gente, no capítulo 9, versículo 4, marcar uma pessoa no Antigo Oriente Próximo indicava que o indivíduo era objeto da proteção ou misericórdia de outro. Aqueles que lamentavam o pecado de Judá recebiam a marca. Então aqui no 4 fala: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, as pessoas que são inconformadas, né? Olha o que Deus está falando. Marca as pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações, por causa do pecado daquele povo. Porque essas pessoas ainda têm o temor dentro delas. Porque essas pessoas ainda são minhas amigas. E essas pessoas, então, receberiam uma marca que era objeto da proteção ou misericórdia de uma pessoa, de outra pessoa, né? E desde ontem, gente, todas as vezes que eu lembro da passagem de ontem, me dá vontade de chorar. Porque eu realmente senti o que Deus estava sentindo ali, sabe? E não é à toa que está escrito essas coisas na Bíblia, né? É porque Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer nos ensinar. No versículo 6, essa cena aqui de juízo, dá uma olhada aí no versículo 6, é terrível, né? Mas essa cena de juízo aqui faz um paralelo com a Páscoa do Êxodo. Em ambas as ocasiões, aqueles sem a marca de segurança eram assassinados. É forte, muito forte. A gente tem que pedir para Deus o temor do Senhor o tempo todo, né? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui com essa situação? E vamos então ler o capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, está dando para ouvir? Apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai pôr entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Fecha a porta depois, tá? Está frio, hein? Tá frio, né? Versículo 3. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa,
A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Olha só, né? Então aqui no capítulo 10, versículo 2, tinham a ordem para espalhar as brasas sobre a cidade, que simbolizava o juízo purificador de Deus. Então, no versículo 2, vai por entre as rodas, está debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Então, é nesse sentido aí as brasas, né? A visão das 4 rodas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam. Quando iam para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viraram quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas, que as 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas gigantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão e o do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem eles sobre a terra. As rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então aqui do versículo até o 17 aqui fala sobre essa visão, né? Parece muito com aquela primeira visão que ele teve, mas é uma visão diferente. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Senhor, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos eram como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto. Eram os mesmos seres, cada qual andava
para a cidade. Andava para a frente. Então, gente, olha que terrível isso, né? A glória do Senhor abandona o templo. A glória do Senhor, antes de acontecer tudo isso, né? O Senhor se retirou do templo, se retirou do meio do povo, né? O juízo de Deus contra os chefes do povo. Capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles. Vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Nessa cidade é a panela, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicartes os vossos mortos nessa cidade, e deles enchestes as tuas ruas. Portanto, assim diz o Senhor, os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Eita! Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós. Diz o Senhor Deus: tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel, o julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne para o seu povo. Os confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações, que estão em redor de vós. Ao tempo que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Então aqui no capítulo 11, os versículos 6 ao 9, para esses líderes temerários, Deus havia preparado um castigo especial que aconteceria fora do limite, a cidade. Então é algo muito sério você falar que Deus falou algo que ele não falou, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Melhor coisa a fazer é meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa falar da palavra dele. No versículo 13, que a gente acabou de ler, a morte de Pelatias, que significa o remanescente do Senhor, ou o Senhor salva, confirmou a profecia de Ezequiel. Ao mesmo tempo, Ezequiel temia, mais uma vez, que nenhum remanescente de Israel sobrevivesse. Então aqui ele faz uma pergunta, né? Darás fim ao resto de Israel? Até Ezequiel estava ali já apavorado.
com tudo que ele estava vendo e o que o Senhor estava falando, né? A promessa de restauração de Israel, versículo 14 em diante. Vamos ler até o 24. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se vos deu em possessão. Se nos deu em possessão. Portanto, dize assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por pouco tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio do povo, e os recolherei das terras por onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Então aqui no versículo 16, os orgulhosos sobreviventes de Israel aos orgulhosos, de Israel foi deixada uma casa vazia no santuário, quando a glória de Deus se foi. Deus prometeu ser um santuário para o remanescente disperso da Babilônia, ajudando-o em sua aflição. E vamos ler aqui então o versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração eu comprasse em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então, aqui no 23 fala, que a glória do Senhor se foi. No estágio final, antes de ir embora de Jerusalém, a glória de Deus se pôs no Monte das Oliveiras, a leste da cidade. Nesse mesmo monte, Jesus chorou sobre Jerusalém. E ali ele subiu, e ali ele voltará. Fala ali em Atos, do 1. Atos capítulo 1, do 9 ao 12. Então vamos ler o último capítulo de hoje. O profeta descreve o cativeiro. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles, para o exílio e do lugar onde estás.
parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. Então aqui o Senhor manda ele ir, né? E ele fala que pode ser que eles ouçam ele, ainda que são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, pois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, os ombros a levará às escuras, a transportará. Cobre o rosto para que não vejam a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora minha bagagem de exílio. Então à tarde, com as mãos, abri. Para mim, um buraco na parede, às escuras. Eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhes assim, diz o Senhor: esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Então aqui no versículo 10, fala sobre o príncipe de Jerusalém, né? Deus disse: essa sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e toda a sua casa. Provavelmente faz alusão a Zedequias, que era o rei fantoche, cuja rebelião contra a Babilônia levou à destruição de Jerusalém. Amém? Versículo 12, né? Aí, ó. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-los-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha morrer ali. Esses dois versículos, né, falam aqui que quando Zedequias tentou fugir de Jerusalém, após a sua captura pelos babilônicos, ele foi pego, cegado e levado à Babilônia. Então, realmente aconteceu essa... Era uma atitude, né? Não era uma visão, mas era algo que o Senhor tinha falado para Ezequiel fazer, para que eles pudessem testemunhar isso, né? Versículo 14. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem. Então, ao redor dele, todas as suas tropas, desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os despertar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. O que quer dizer esse versículo aqui, né? A forma como Ezequiel bebia e comia, como se tomado de terror mortal, simbolizava o temor iminente que aqueles em Jerusalém vivenciaram durante o cerco da cidade. Então,
Tudo que Ezequiel fazia era para mostrar algo para o povo. E nós também, da mesma forma, como profetas do Senhor, tudo que nós fazemos, todas as atitudes que nós temos, se nós estamos na dependência do Senhor, isso fala com as pessoas, né? Isso é de testemunho realmente, mas não testemunho no caso de ser um exemplo de conduta, do que fazer, do bem, do mal, mas um exemplo do que Deus ia fazer com eles, né? Será que nós estamos cumprindo esse propósito? 19. E dirás ao Senhor da terra: assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia? Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada. Porque os vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor, o nosso Deus. Amém, maravilhosos? Então, esses foram os versículos de hoje. Que o Senhor possa trazer ao seu coração aquilo que Ele quer, né? Que a gente reflita aqui todos os dias, cada dia mais, sobre isso. Que nós precisamos mais dele, né? Precisamos mais ter o temor do Senhor, para que a presença dele seja constante na nossa vida, para que não retire a sua presença de nós, né? Pensa, se tirar Deus, se tirar Jesus de nós, não sobra nada. Ah, bispa, cheguei tarde, nossa, dormi demais. Ei, bispa, tá cansada, né? A ler muito mais esse temor, exatamente. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Pai, coloca a tua mão sobre cada uma dessas mulheres. Vai de encontro agora, Senhor, a cada uma delas, a casa delas, a família delas, Senhor, a cada um que passar pela vida dela seja impactado pelo teu amor, que ela seja um profeta do Senhor nessa geração, em nome de Jesus, através das atitudes e também pelas palavras. Em nome do Senhor Jesus é o que nós oramos, pedimos e agradecemos. Vem, Senhor, tem misericórdia de nós e vem mais uma vez com a tua presença abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosos. Até amanhã, 7h estaremos aqui
novamente. Amém, amém.